Olá pessoal, tudo bem? Olha só essa importante pergunta que uma cliente fez para mim, que a gente vai tentar responder. A pessoa tem, o casal tem uns bens, um carro, uma casa e quer excluir o filho, né, do homem somente, é o filho unilateral, tá? É só do homem. Quer excluir da herança. Pode isso? Vamos para a lei, tá? O motivo seria porque o filho não procura muito eles, né? O pai, né? E também não procura os avós. É uma certa ingratidão, digamos assim, que a pessoa tem, tá? Mas não é nada demais assim, tá? Vamos pensar. Seria possível? Vamos para a lei, tá? O artigo 1846 do Código Civil fala o seguinte, tá? Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança que constitui a legítima. Ou seja, pertence ao herdeiro, nesse caso ao filho, a metade dos bens da herança que aquele casal possui, que o pai possui, certo? No caso ele é só filho do homem, então ele é só o pai, né? Metade dos bens do pai pertencem de pleno direito a esse filho, não podendo ser afastados. E essa metade dos bens constitui a legítima. A legítima é justamente a metade dos bens que a pessoa deixa. Tá? Então, essa metade está preservada, a outra metade não. Tá? Essa metade, sim, 50% dos bens de todos nós pertence aos nossos herdeiros necessários. E o artigo 1845 fala quem são os herdeiros necessários. Olha só, os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Tá? Os descendentes são da linha para baixo, filhos, netos. Os ascendentes para cima, certo? Avós, pais, avós, bisavós, né? E o cônjuge entraria também a figura do companheiro, tá? Então tem que tomar cuidado hoje. Também entra, em alguns casos, a figura do companheiro, certo? Os descendentes, então, os herdeiros necessários, têm de pleno direito preservada a legítima. De todos que falecem, os herdeiros necessários têm a legítima, ok? Só que olha só o artigo 1857. A legítima dos herdeiros necessários não pode ser incluída no testamento. Então, através do testamento, que foi também uma pergunta feita, se poderia por testamento, digamos assim, excluir este filho ingrato da sucessão? Não, não pode. Tá? O testamento tem que preservar 50% dos bens da herança, ou seja, a legítima para os herdeiros necessários. Também não pode doar. Também é um caso que impede a doação. Então ninguém pode dispor de mais de 50% dos seus bens havendo herdeiros necessários. Olha só, dispor. Tá? A pessoa não pode doar, não pode dispor em testamento. Tá? Então isso está impedido por lei. Aquele filho não pode ser excluído, tá, da sucessão, mesmo que ele seja um filho ingrato. Quais seriam os casos? Seria um caso de deserdação, que a pessoa talvez quisesse, né, desertar aquele filho, mas a deserdação tem que se tornar primeiro a pessoa indigna, através de um processo. E essa deserdação acontece com alguns pré-requisitos, quais sejam, olha só, através de uma injúria grave, tá? Então há requisitos para tornar alguém indigno e depois conseguir a deserdação, que é através de um processo judicial. Veja só, através da injúria grave, através de agressão física, através de relações, tá, ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, tá, ou com uma relação, né, uma relação afetiva com padrasto e madrasta, tá, através também de abandono em caso de doença grave, abandono em caso de alienação mental, certo? Nesses casos, então, que eu citei, é possível, então, se conseguir a indignação, né? Tornar a pessoa indigna para ela não receber a herança, daí, no caso, ela não recebe 100%, ela perde também o direito à legítima. Mas não é o caso do nosso exemplo, em que o casal, o filho só do homem, comete atos de apenas ingratidão, de não ver os pais, de não cuidar dos pais e nem dos avós, né, de não
não conversar com os avós, nem com os pais, mas não é o caso, então, de deserdação, tá? Mas vamos para a parte prática, então. O que acontece? Me pergunto, Paulo, eu posso vender todos os meus bens e gastar tudo? Claro, você pode. Você pode vender todos os seus bens e gastar tudo, não deixar nada para os filhos. Mas como, Paulo, se é a legítima? Não. A legítima somente no caso de você, quando haver a sucessão, você, quando haver a sua sucessão, você tiver bens, certo? Se você não tiver bens, eles não herdam nada. Porque os bens da pessoa pertencem a ela e ela tem autonomia para gastar os bens como quiser, não é? Então, não há nenhum impeditivo para que você gaste os seus bens, para que você venda a sua casa, para que você queira gastar tudo antes de morrer. Não tem problema nenhum. O que você não pode é passar esses bens para outra pessoa, privilegiando outras em detrimento dos herdeiros necessários. Veja bem, quando você vende o bem, você não está privilegiando, você está usando consigo mesmo. Entende? Você não está se desfazendo do bem para passar para outra pessoa, você está gastando consigo mesmo. E não há impeditivo nenhum. Você pode gastar todos os seus valores em contas bancárias, vender a sua casa, o seu carro, e não deixar nada para os herdeiros, o que não é crime, não é falta nenhuma, não é ilícito nenhum, não há nenhum impeditivo para que você faça isso. Ok? Seria uma solução, então, se esse casal não quiser deixar nada para esse filho e enteado que, digamos, é ingrato, gaste todo o valor antes do falecimento, viva com poucas economias e vá gastando tudo, aproveitando a vida. Tá bom? Curte, compartilhe, indique, nos siga aqui para mais orientações no direito imobiliário e também de sucessões. Ok? Grande abraço, até mais!